Bora perder o medo de cortar tecido? Eu sou Ana Paula e aqui eu te ensino como costurar é fácil, útil e muito divertido. Eu separei 6 dicas para ensinar a manusear as tesouras e para vocês perderem o medo de cortar tecido, porque essa é uma pergunta que eu recebo muito nas lives mesmo, sempre aparece alguém lá desesperada, ai, tenho muito medo, fico insegura na hora de cortar o tecido. Então a gente tem que começar pela tesoura, aprender a como manusear e qual a tesoura indicada para cortar o tecido. A primeira dica é escolher a tesoura adequada. Tem muita gente que compra tesoura para cortar tecido em papelaria. Essa tesoura aqui, por exemplo, é uma tesoura de cortar papel. Tá vendo que ela tem o lugarzinho de colocar o dedo igual, então vão caber aqui, ó, no máximo. Meu dedo é fino, mas uma pessoa com o dedo mais grosso vai caber o dedão e o dedo indicador. Então essa tesoura é uma tesoura muito desconfortável para cortar tecido. Já essa tesoura aqui é uma tesoura adequada para cortar tecido. Olha como que a minha mão encaixa nela. Minha mão entra toda nela e aqui o dedão. Então ela é uma tesoura muito mais confortável para cortar. Pode cortar com essa daqui, gente, pode cortar com qualquer uma, né? Mas quando a gente tá com a ferramenta adequada, o trabalho vai muito mais fácil. Então a gente evita do corte ficar feio, do corte ficar mascado, quando a gente tem o equipamento adequado. Reparem também que essa tesoura, ela não é uma tesoura retinha. Olha aqui, eu vou colocar em comparação com essa daqui, colocar essa daqui em cima. Olha como que essa tesoura é reta. Aqui, ó, como que ela vai retinho e como que essa tesoura aqui, ela vira. Então, ela é uma tesoura mais tortinha e isso vai facilitar também na hora de cortar. Eu vou mostrar aqui na mesa como que isso facilita na hora de cortar o tecido. Então, vamos aqui ver as diferenças. Essa tesoura aqui é uma tesoura que a gente chama, que é uma tesoura base plana. Olha só, quando eu coloco ela em cima da mesa, essa parte dela aqui fica toda deitada e a parte onde a gente coloca a mão fica mais pra cima. Não consigo fazer isso com essa tesoura. Olha, fica um buraco aqui, ela não tem essa base plana, essa base daqui não encosta na mesa. Então, uma tesoura de tecido, ela precisa ter a base plana, ela é mais tortinha e ela é mais confortável aqui, ó. A gente consegue colocar a mão toda. Esses buraquinhos aqui de enfiar os dedos são diferentes de uma tesoura de papel. A dica número 2 é não misture. Isso eu tenho falado demais aqui. Essa tesoura de papel vai cortar papel e a tesoura de tecido vai cortar tecido. Se você cortar o papel com a tesoura de tecido, ela vai perder o corte. E aí, na hora de cortar, dá muito errado. A gente corta, masca o tecido, perde o tecido, a tesoura embola. Então, não misture. Separa uma tesoura para cada coisa. A dica número 3 a gente sempre tem que cortar tecido em cima de uma superfície plana. A gente não corta o tecido com o tecido na mão, por exemplo. Tem um papel aqui, igual a gente corta papel. Então, vou cortar o papel. Ó. A gente não corta tecido assim. O tecido, ele não dá essa estrutura pra gente segurar ele e fazer um corte preciso. O tecido precisa ser cortado numa superfície plana e vale tudo. Quando eu tinha Mona Lua, minha marca de bolsas, o Samuel era pequenininho e às vezes eu levava os tecidos para casa para cortar e não tem uma mesa tão grande assim em casa, eu cortava no chão. Então, eu colocava os tecidos no chão e cortava no chão. Mas a gente precisa cortar numa base plana. A tesoura, tem um vídeo aqui, no vídeo que eu faço a cestinha de piquenique, de pão de queijo, no vídeo que eu faço a máscara, eu ensino que a gente tem que apoiar a tesoura para cortar. A gente não corta com a tesoura voando. Deixa eu mostrar a diferença da gente cortar o tecido numa superfície plana. Quando eu encosto aqui, ó, então a ideia eu encosto a tesoura aqui e vou cortando o tecido. Estão vendo como que a tesoura tá apoiadinha aqui, ó? Tá apoiadinha. Uma tesoura de papel não me permite isso. Olha como que ela fica longe. Então, ela levanta mais o tecido. Tá vendo? Ela levanta mais o tecido. E aí, ele não fica tão certinho. Eu não consigo cortar exatamente no lugar que eu precisava cortar.
A quarta dica é quando a gente for cortar, a gente não fechar a tesoura até o final. Ó, eu corto, vou quase até a beiradinha, mas não fecho a tesoura. Eu não faço isso com a tesoura. Porque na hora que eu faço isso no tecido, esse último pedacinho de tecido que foi cortado, ele não fica tão retinho. Então, o corte vai ficando todo mascado. Tem muita gente que fala também que quando a gente fecha a tesoura no tecido até o finalzinho e sempre corta assim, a gente perde o fio dessa pontinha, que essa pontinha da tesoura é muito importante pra gente fazer pique. A gente usa muito pique na costura. Então, o ideal é cortar assim, ó. Eu quase fecho a tesoura até o final e abro. Quase fecho. Assim, eu faço um corte muito mais retinho. Ele não fica um corte mascado. Então, isso é uma dica boa. A quinta dica é manter o pulso firme. Eu não posso virar a tesoura para cá nem para cá. Isso faz a tesoura ficar mais torta e perder o corte e faz o corte do tecido ficar em camadas. Aqui eu tô com 2 brims bem grossos. Se eu não cortar eles retinhos, cada brim vai ficar cortado de um jeito. E quando a gente quer manter o corte, os tecidos com o corte bem igualzinho, com a medida bem igualzinha, se a gente vira assim, o tecido fica, cada um fica de um tamanho. Então eu vou até levantar, cortar em pé para vocês verem, porque em pé é mais fácil de cortar. Olha, para minha mão não ficar muito dobrada. Então aqui, ó, eu mantenho o pulso firme e aí eu consigo até cortar coisas grossas, sem virar, sem fazer assim, nem fazer assim. Apoio a tesoura na mesa e mantenho o pulso firme. Pronto. A sexta dica é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Eu mesma não sabia e eu aprendi com a prática. Eu tinha, às vezes, as tesouras aqui do ateliê perdiam o corte, perdiam rapidamente o corte. Eu achava que era porque tinha cortado tecido grosso, ou porque tinha cortado muito feltro, ou porque tinha cortado muitas camadas. Mas como aqui tem mais pessoas, a gente compartilhava as tesouras. E quando você compartilha muitas tesouras, cada pessoa tem a pega de um jeito na mão. O feltro mesmo, tem muita gente que fala assim, o feltro, a tesoura perde o fio quando você corta muito feltro. Mas é quando a gente divide muito a tesoura, porque cada pessoa é uma coisa micro, que você gira as 2 lâminas e cada pessoa corta de um jeito e pega de um jeito. Então, isso faz com que a tesoura perca o fio rapidamente e aí, quando você vai cortar, você tem aquele corte feio e você acha que você errou, que deu errado, que você não sabe cortar e aí fica com medo de cortar, mas tesoura é legal, cada um ter a sua. É até bom pôr nome nas tesouras. E aí assim fica todo mundo feliz e as tesouras todas amoladas. Já repararam como que tesoura de cozinha perde o corte rápido? Lá em casa nós somos 4 e a tesoura de cozinha ela fica sempre bamba, rápido. Então é por isso, porque cada pessoa corta de um jeito. Com essas dicas eu espero que deixem vocês mais seguras. Quando a gente conhece as ferramentas, né, os utensílios que nos ajudam, quando a gente sabe manusear, fica mais fácil, eles estão aqui para facilitar. A mesma coisa que eu falo da máquina, né? Que a máquina é uma aliada, a tesoura é uma aliada. São essas ferramentas que melhoram o trabalho. Agora, você vira para mim e fala assim, mas eu não tenho essa tesoura. Eu só tenho uma tesoura de papel. E aí vem meu lema, né? Feito é melhor que perfeito. Quando eu comecei a fazer os vídeos aqui, na quarentena, foi quando tudo fechou, eu tava em casa e eu usei o que eu tinha. E eu comecei fazendo os vídeos, cortando os tecidos com tesoura de papel. E tudo bem. Então aqui chega de desculpa. Corta com tesoura de papel mesmo, perde esse medo, porque quando a gente quer, ninguém segura, né? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.